Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nos nossos estúdios nós vamos conversar com a Marilei Banetti, ela que é neuropsicopedagoga e também coordenadora de educação lá em Campo Novo do Parecis. Seja muito bem-vinda aqui ao Repórter MT, Mari. Obrigada, um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho, desse retiro, dessa imersão que eu estarei realizando lá em Campo Novo. O retiro vai tratar de imersão de cura, é isso? Isso. Fala um pouco pra gente como que é isso. É um lugar onde tem vários povos indígenas ali, várias aldeias. O retiro vai acontecer dentro de uma dessas aldeias. Conta pra gente sobre isso, Mari, por favor. Sim. Ana, esse retiro, ele é uma metodologia americana de Louise Hay. Louise Hay foi uma estudiosa da mente e do que a nossa mente, os aspectos mentais estão relacionados com o que a gente cria na nossa realidade, inclusive as nossas doenças. Então, ela desenvolveu essa teoria, de metafísica a partir de um processo que ela vivenciou, experimentou na vida dela. Depois ela foi buscar conhecimento, ela começou a trabalhar com pessoas. E ela catalogou lá já em 1920 o que hoje a neurociência vem comprovando, Hoje a ciência já comprova que a nossa mente, a forma como a gente olha para a vida, a forma como a gente reage, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente sente, cria um campo eletromagnético que atrai as coisas para nós. E aí ela falava muito sobre a nossa programação de infância, Como a gente é programado, formatado, na nossa infância, desde o nascimento até os 7 anos. E o que é essa formatação, esse programa, ele cria para a nossa vida no futuro. Então, ela viveu uma experiência traumática na vida dela na infância. Ela sofreu um abuso sexual aos 5 anos e isso gerou muita revolta dentro dela. Ela só conseguia vibrar raiva, revolta. Ela se sentia culpada, então ela tinha julgamento dela mesma. E ela só criou situações onde ela atraía para a realidade dela pessoas que estavam dispostas a abusar dela. E aí, um determinado dia, uma colega dela recebeu um convite para participar de uma sessão ou teoricamente um culto que iria acontecer dentro da Igreja da Ciência da Mente. A amiga dela não foi, ela foi. Quando ela chegou lá, ela se deparou com essas questões energéticas e vibracionais. E aí ela percebeu que tudo aquilo que foi falado tinha muito a ver com ela, porque ela passou por essa experiência na infância e durante toda a vida ela vivia como se fosse um ciclo, atraindo pessoas que só estavam dispostas a abusar dela. E aí ela começou a trabalhar a mente dela. E ela conseguiu mudar toda a realidade dela. Porém, aos 40 anos, ela desenvolveu um câncer vaginal. E aí ela percebeu que, embora ela tivesse muito a teoria, ela trabalhava já com pessoas, ensinava as pessoas como cuidar da mente e o impacto que as emoções, quando são reprimidas, suprimidas, a falta de perdão, a não aceitação, o ódio, a raiva, que a gente ensina às nossas crianças, que a gente não pode expressar. A gente tem que sempre, guardar debaixo do tapete. As nossas emoções são coisas que a gente não pode expressar porque é feio. Tem um padrão que a gente precisa seguir. E aí, quando ela descobriu isso, ela percebeu que ela precisava ir um pouco mais a fundo, para realmente ver o que tinha gerado aquilo ali e como tratar aquilo ali. E aí ela saiu um pouco da teoria e foi vivenciar aquilo que ela acreditava ser verdadeiro. Em 6 meses ela conseguiu curar o câncer dela. Nossa. Porque ela foi entender o processo da infância do padrasto, perdoar ele, entender que na verdade quando se trata de inconsciência, ela fala que a gente sempre é vítima de vítima.
E ela conseguiu voltar a se valorizar depois desse processo de perdão e se amar. E aí nesse processo de aceitação e de perdão dela mesmo, porque igual eu te falei, ela se sentia culpada porque ela era bonita. E isso é uma realidade que a gente sabe que até nos dias atuais acontece, Muito. né? Quando a mulher passa por esse processo de assédio, de abuso, muitas vezes ela entra em julgamento dela mesma. Que é a roupa, que é porque ela é atraente, porque é bonita, porque sorri, porque rebola, né? Então isso acontece até na sociedade atual. Mari, eu tenho que perguntar como é que você foi parar dentro desse universo. Porque imagina, você é da área da educação, já é ali mesmo da cidade de Campo Novo do Parecis? Sim. Mas como é que você foi inserida nesse processo? Como é que você está coordenando esse retiro, que a gente já vai se aprofundar acerca dele? Mas eu fiquei curiosa, como é que você foi parar dentro desse processo? Em 2022, início de 2022, eu comecei a mentalizar que eu estaria passando por um retiro. E que eu queria algo que fosse na natureza, que eu queria desligar de tudo. Porque a gente hoje vive uma vida muito agitada. Você não tem tempo nem para se olhar, para se reconhecer, para ver suas emoções, para ressignificar elas, né? A primeira coisa que você precisa é olhar para elas, viver elas, entender elas, e aí você começa o processo de mudança. E eu estava nesse movimento, querendo algo que pudesse sair, me desconectar da internet, me desconectar dos meus filhos, da minha casa, de tudo, para poder viver esse momento só para mim, me dar de presente esse momento. E aí apareceu o retiro da Louise Hay, que estaria formando novos facilitadores do método aqui no Brasil. Foi em dezembro, eu fiquei 7 dias em São Paulo, em um espaço também assim, precisa ser, é um dos critérios, né? Para você poder participar desse retiro tem que ser no meio da natureza, não pode ser num centro urbano. Por isso a ideia de fazer dentro de uma aldeia indígena aqui no Mato Grosso. Gente do céu, vamos lá. Então eu fiquei, e aí nesses 7 dias que eu fiz esse retiro, realmente é assim, é você se desligar de tudo que é externo para olhar para você. Aí a gente trabalha desde a criança. Esse é o primeiro que vai acontecer. Aqui, dentro da aldeia é o primeiro, mas eu já realizei um aqui na Chapada dos Guimarães em abril. Certo. Que foi lindo também. 20 mulheres, somente mulheres. Isso parece que as mulheres escolhem mais cuidar das emoções, isso que eu ia né? perguntar, ela é específica para o público feminino? Não é. Tanto que neste da aldeia a gente tem 2 casais. Né? São receiosos com relação a algumas coisas. Os homens têm essa incrível mania, me perdoe, senhores, e me corrija, por favor, Mari. Mas a impressão que eu tenho é que os homens, eles foram programados para resolver problemas mesmo, inclusive os internos. E olha, às vezes isso é um pouco desastroso. Nem sempre funciona, né? Cá entre nós. Na verdade, essa é uma diferença, né? Realmente do homem e da mulher. A mulher, ela vive muito mais intensamente as emoções. O homem é mais racional. Então, ele lida com mais facilidade ou ele busca fugas, né? A mulher, normalmente, ela sente, ela vive aquilo ali, ela fica trazendo aquilo de volta. O homem, normalmente, ele acha um caminho de fuga. Não é que ele não vivencie, não é que ele não tenha os problemas dele, mas ele busca uma fuga com mais facilidade que a mulher. A mulher não, ela precisa realmente olhar, trabalhar isso para que ela possa se entender. Fala um pouco pra gente, Mari, você havia citado isso, com a doença, as doenças físicas, doenças mesmo, as patologias, o quão ligadas elas estão às questões emocionais e ao desequilíbrio mental. Eu digo pensamentos tortuosos, pensamentos confusos, o quanto que essa falta de controle, se é que se pode dizer assim, me perdoe se as expressões estiverem sendo usadas de maneira errada ao me referir a isso, mas eu gostaria que você falasse pra gente, explicasse pra gente o quanto que essas coisas estão interligadas e o quanto que de repente o pensamento não positivo, ele influencia no nosso aspecto físico. Sim. A Louise, ela costuma fazer uma analogia com você plantar uma semente. Você pode plantar uma boa semente, mas se você não cuidar dela, se você não regar, se você não arrancar a erva daninha, ela fala muito isso no território da nossa mente, do mental e das emoções. Então, assim, quando você tem o trauma, o impacto, a gente sabe que na vida todos nós passaremos por isso. É um processo natural, né? Inclusive, quando acontece dentro de famílias, ela sempre fala, nós somos vítimas de vítimas.
Então, os pais repassam para os filhos aquilo que eles aprenderam como certo. Se eu bater no meu filho é porque eu apanhei da minha mãe. E eu acho que aquilo está tudo certo. Foi a minha programação, né? Mas isso gera um impacto emocional, gera uma dor. E se você não cuidar disso para ressignificar isso, isso vai crescendo. E aí toda vez que vem um gatilho mental que te liga aquilo lá, é como se você fosse lá, injetasse um pouquinho mais daquela emoção, um pouquinho mais daquela emoção. Isso vai se transformando nas doenças, tanto nas doenças mentais como nas doenças físicas também. Qualquer tipo de doença? Sim. Qualquer tipo de Qualquer doença? tipo de doença. Inclusive, se você pegar o livro dela, que é Cure Seu Corpo, ela, tipo assim, tem uma receita de que tipo de emoção que você reprimiu e o tipo de doença que você manifestou no seu corpo físico e como trabalhar com ela. Aí tem os tratamentos mentais para você fazer todos os dias, para você ir ressignificando aquilo ali, mudando aquele padrão mental para diminuir esse impacto que essa dor tem sobre aquele grupo de células, por exemplo, que está ali adoecida por causa daquele impacto emocional. Isso vai ser conversado e ensinado lá no retiro? Na verdade, o retiro ele é uma imersão. A gente vai trabalhar todas essas ferramentas para potencializar esses desbloqueios. A gente fala que o retiro o trabalho é realmente você vivenciar o processo. Não é teórico, é vivencial. Tanto que assim, a gente nem tem um material impresso, que normalmente hoje quando você vai fazer uma imersão, um retiro, sempre você tem toda uma cartilha. Tudo. O método da Louise não tem, você vai criar o seu caderno. E ali você vai trazer à tona tudo aquilo desde sensacional. a infância. Sim. Sensacional. Eu não sou muito a favor das teorias. Não sei, eu tenho problemas com teorias, meus amigos. Mas que bom. E o retiro acontece já agora em setembro? Setembro. Na primeira 9 semana 10, de setembro? 9 e 10 de setembro. Ali Depois pela do segunda feriado, semana. para facilitar para quem vem de longe, a gente sabe que é um pouco distante da capital. Então, para as pessoas chegarem até Campo Novo descendo em Cuiabá ou saindo de Cuiabá, é em torno de 300 quilômetros. Exatamente. E Uhum. lembrando que é dentro de uma aldeia indígena. Explica para as pessoas não ficarem com medo como que vai ser isso. Não é? Na verdade, assim, esse evento da Louise Hay, ela fala assim, que as pessoas que vão fazer esse processo, elas estão buscando. Elas estão buscando isso. Energeticamente já existe uma conexão. As pessoas certas estarão lá. E aí, o objetivo de ser dentro da aldeia indígena, o objetivo da Louise em levar as pessoas para a natureza é justamente para você poder se reconectar com a sua essência. É tirar todas as máscaras sociais. É tirar tudo aquilo que a gente apresenta para fora, para o outro, para a gente poder se apresentar para nós mesmos e nos redescobrir. Porque a gente vive muito, né? A gente está passando por um processo de mudança e todos percebem isso energeticamente no planeta. As doenças e as patologias que são de ordem mental e emocional, elas estão cada vez mais intensas, cada vez mais cedo os jovens estão passando por esse processo, né? E é esse movimento, nós estávamos no movimento na era anterior, que era a era do ter. Então as pessoas acreditavam que quando elas tivessem uma casa nova, um carro novo, um relacionamento novo, elas estariam supridas e felizes. E aí chegou num patamar que as pessoas têm casas, têm carros, têm relacionamentos, né, novo a cada pouco tempo, mas elas descobriram que falta algo. E é esse algo que é o resgate dentro do retiro. Então é esse movimento de sair do ter para o ser. E para você ser, você precisa reconhecer quem você é. Qual que é a tua essência? É aquilo que te falaram que era o ideal para caber dentro de uma caixinha social? Ou você abandonou a sua essência para poder ser aquele modelo padrão? Então é por isso que precisa ser lá. É por isso que as pessoas, digamos assim, medo não precisa ter, a menos que você tenha medo de olhar para dentro e gerenciar suas emoções. Digo então, que esse é o maior medo da maioria das pessoas, viu? Isso Se reconhecer é complicadíssimo. Isso é realmente para quem está nessa busca. É para quem já buscou em várias fontes, mas ainda está faltando algo. Então é para essa pessoa que realmente está disposta
Para chegar até lá, comodidade para as pessoas. Quando eu falo medo, também é um pouquinho com relação a isso. Elas serão acomodadas, ficarão seguras, tudo certo. Então, pro dia do retiro, a gente vai se hospedar dentro da aldeia. Então, a gente vai ter dois modelos, né, de hospedagem, que vai ser tradicional, como é o tradicional deles, dentro de uma rádio, dormindo em redes. E a outra opção é o camping do lado do rio. Então, são duas experiências incríveis para quem estiver disposto, né? Sim, para quem estiver disposto, maravilhoso. Maravilhoso. Eu gostaria que você passasse para as pessoas que, assim como eu, se interessaram muito por essa oportunidade e querem ter acesso. Então, existe um site, um telefone, um contato, onde as pessoas possam acessar e aí buscar as informações certinho, porque eu imagino que deva ter custo tudo isso, né? Então, para que as pessoas se informem com relação a isso, os caminhos, como faz para acessar essa oportunidade. Ótimo. O meu Instagram, Mari Coach Oficial. E aí lá no link da bio é o link para o site, para a página do Retiro, onde tem todas as informações, o link para o WhatsApp do grupo, o link para o formulário de inscrição. Então tá tudo lá. Acessando o Instagram, já você consegue ter acesso a todas as informações do evento. Agradeço a vocês pelo espaço. Agradeço também ao cacique Rony e a Valdirene, que é a esposa dele, que não puderam estar aqui para falar sobre o evento, mas que também estão comigo, são meus parceiros nesse projeto, que é um projeto grandioso, inédito, né? Não existe nenhum retiro da Louise Hay que aconteceu dentro de uma aldeia indígena. Então, muita gratidão pela confiança nessa parceria e convidar a todos que estão dispostos para fazer parte desse projeto. O disposto parece um desafio, né? Você está disposto? Você está preparado? É sobre isso. Não é? E minha gente, eu espero que você esteja disposto, esteja preparado para se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para nos acompanhar e ser informado todas as vezes que a gente tiver um bom assunto aqui para compartilhar com vocês. Muito obrigada pela companhia. Aqui você já sabe, a qualquer momento a gente volta com outra notícia, com boas notícias e boa informação. Não deixa de acessar também o nosso site, viu? Você sabe, a gente fala de informação de qualidade. O site Repórter MT está aqui para isso. Portanto, atualiza ali, os seus conhecimentos, vendo as nossas notícias. Quanto a nós, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.